Essa unidade 3 eu imagino que eu já coloquei lá no SIGA, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá lá na aula 17, tá? Tá na aula 17. Então, vamos continuar. Na aula passada, eu falei das transformações lineares, né? E para ser transformação linear, tinha que passar por duas condições. A primeira condição era da soma, tá? Aí a gente fez lá o teste da soma. Então, se eu pegar dois vetores, primeiro somar, depois transformar, isso tem que dar o mesmo resultado que eu pegar, transformar cada vetor separadamente e depois somar, tá? E aí a gente fez isso lá na aula passada, que foi a primeira verificação. Aí, a partir de hoje, a gente vai fazer a segunda verificação. Na segunda verificação, envolve um escalar, tá? Então, a gente vai fazer parecido como fez na soma, só que agora com o escalar. Então, se eu pegar qualquer escalar que pertence ao conjunto dos números reais, tá? E qualquer vetor, e esse vetor, no nosso caso aqui, eu estou usando o R2, mas pode ser o R3, o R4, qualquer outro R, tá? Qualquer vetor que se apresente na forma de x1, y1 e pertence ao R2, então, vai acontecer isso aqui, tá? Se eu pegar um escalar, multiplicar pelo vetor e depois transformar, o resultado deve ser o mesmo que eu pegar o escalar e multiplicar pelo vetor transformado. Entenderam a diferença aí dos dois? Sim. É simples, né? Tá. Então, vamos começar pela multiplicação dos dois, do, do escalar e o vetor, tá? Começamos por aqui até chegar aqui. Se a gente não chegar aqui, então a transformação que foi dita lá em cima não é transformação linear, ok? Daí, a transformação, deixa eu colocar aqui a lei de transformação, que é a seguinte, tá? Como a gente está continuando, a lei de transformação é essa aqui, ó. É uma transformação do R2 para o R3, ok? Em que, depois que eu transformo do R2, eu tenho 3 vezes a primeira componente, menos 2 vezes a segunda componente, e a primeira componente menos a segunda componente, tá? Deixa eu diminuir aqui, que senão não vai dar. R2 para o R3. Só copiando de volta aqui, para vocês lembrarem do que se trata. A lei de transformação do R2. Então, vou transformar duas componentes em três componentes. 3x menos 2y, x menos y. Ok? A pergunta é se é linear. A gente já conseguiu provar a soma. Agora a gente vai provar a multiplicação pelo escalar. Tá? Então, vamos lá. Vou partir daqui até chegar aqui.
Então, eu tenho a transformação de alfa vezes U. Nosso U aqui é x1, y1, tá? Ok? Daí a gente vai multiplicar esse alfa pelo x1 e pelo x1 e pelo y1. Vai distribuir esse alfa aqui dentro. E aí a gente vai ter um alfa x1, vírgula, e um alfa y1. Tudo bem? Até aí, tudo ok? Aham. Tá. Lembrando que, se eu quiser transformar isso aqui, ó, então eu tenho primeiro, segundo, né? Que é a minha primeira componente, né? Que é a segunda. A primeira componente, a primeira coordenada, melhor, primeira coordenada, eu vou pegar ela e vou multiplicar por 3. Não é isso que está escrito aqui, ó? Sim. Pega a primeira coordenada e multiplica por 3. Pega a segunda coordenada e multiplica por menos 2. Né? Pega a primeira coordenada e diminui da segunda coordenada. Então, é isso que a gente vai fazer aqui para fazer essa transformação dessas duas coordenadas. Ok? Então, vamos transformar aqui. Vai ficar assim. 3 vezes. Quem é a primeira coordenada aqui? Alfa x1. Alfa x1, né? Alfa x1, tá? Vírgula. Agora eu vou pegar a segunda coordenada e multiplicar por menos 2. Quem é a segunda coordenada aqui? Alfa y1. Ok. Vai ficar menos 2, alfa, y1, vírgula. Como é que eu faço para saber a terceira coordenada? Pega a primeira e subtrai da segunda Vai ficar coordenada. alfa x1 menos alfa y1. Tudo bem, pessoal? Aham. Tá. Aqui a gente pode fazer ainda o seguinte. Tem alfa aqui, tem alfa aqui. Eu vou colocar em evidência. Tudo bem? 3 alfa x1 menos 2 alfa y1. Alfa que multiplica x1 menos y1. Beleza? Tá. Aqui tem alfa, aqui tem alfa, aqui tem ó. Eu posso retirar esses alfas aqui e colocar em evidência, né? Aham. Alfa 3x1, vírgula, menos 2 y1, vírgula, x1 menos y1. Tá. Pergunta. 3x1 menos 2y1, x1 menos y1. Trata-se de quê? Ah, um Da espaço trans... vetorial, né? Não é R3. isso que eu quero ouvir. Não é a transformação? Da transformar isso. Transformar quem? Transformou o R2 em. Aliás, as coordenadas. Que coordenadas? Alfa. É o Esquece X1 alfa. o X1 Eu quero e o. saber disso aqui, ó. Ele transformou de R2 para R3. Sim, mas quem? Quem foi transformado? O X1 e o Y1. Que X1, Y1, que é o meu vetor U, o né? Sim. Quem foi transformado aqui? U, tá? Então, na Uhum. realidade, isso aqui é o quê? A Alfa, transformação de U, Uhum. ok? Todo mundo Sim. entendeu? sim. Sim. Tá. Então, a pergunta lá no início é, isso aqui tudo, né? É transformação linear? Sim.
Então, a resposta é sim. Por quê? Porque ela Ou atendeu as duas condições para ser. isso. Faz as duas condições. Ok? Todo mundo entendeu? Aham. Então, vamos para outro exemplo. Estão acompanhando da apostila? Sim. Tô acompanhando aqui. Tá. Então, lá na apostila tem o exemplo 2. Ok? É uma transformação que a gente chama de operador. O que são os operadores? São todas as transformações que partem de um espaço vetorial para o mesmo espaço vetorial. Toda vez que vocês tiverem isso, é chamado de operador. Tudo bem? Então, aqui, nossa transformação, lei de transformação é a seguinte: x se transforma em 3x, ok? Ou seja, transformação de x é 3x, tá? A pergunta é linear? Sim, né? Vamos ver, X. vamos testar. Para saber se é linear, eu vou ter que fazer as duas condiçõezinhas lá, ok? Certo. Tá, então vamos lá. As condições são as seguintes. Primeira, se eu tiver dois vetores somados e transformar, o resultado tem que ser igual à transformação, a soma, né, dos dois vetores já transformados, ok? Mas para que isso ocorra, eu tenho que declarar esses dois vetorzinhos aqui. Então, seja o igual a x1 e v igual a x2, tá? Esses dois vetores são vetores quaisquer do R, tá? Do conjunto dos números reais. Então, a gente pode colocar assim, pertence ao conjunto dos números reais. Tá bom? Vou só trocar aqui a ordem delas. Então, eu vou ter U igual a x1, V igual a x2. Vamos generalizar aqui, que é para todos eles, né? Para todo U igual a x1 e V igual a x2, que pertencem ao conjunto dos números reais. Essa declaração ela é importante para você situar sobre os vetores, tá? Então, se eu pegar, somar dois vetores, esses dois vetores, e transformar depois, é a mesma coisa que eu pegar eles dois transformados
e somar, ok? Tá? Bom, aí daqui para fazer essa transformação, a gente vai fazer o seguinte: somar primeiro os dois vetores. Então, o U vai ser o x1, o V vai ser o x2, tá? Então, a gente parte aqui de x1 mais x2. Tudo bem? Bom, aí se eu quiser transformar eles, vou fazer assim, eu só copiar, T de U mais V é a mesma coisa que T de x1 mais x2, ok? Então, T de U mais V é igual a lei de transformação é, só para vocês lembrarem, vou colocar bem aqui, T de x é igual a 3x, tá? 3x. Noi, diga. Nada não. Tá, Pode continuar. tá bom. Então, o que tiver aqui dentro eu vou multiplicar por 3. Todo mundo concorda comigo? Para ser transformado? Aham. Tá. Então, vai ser 3 que multiplica x1 mais x2. Tudo bem? Quando a gente multiplica o 3 aqui fora, esse 3 se distribui aqui dentro, né? Então, a gente tem que a transformação de U mais V é 3x1 mais 3x2, ok? Mas aí eu pergunto para vocês, quem é 3x1? É o 3U, né? Não, quem é 3x1? A transformação linear. Transformação de quem? Do Do U. U, né? Então, aqui vai ser igual a TU mais e 3x2. É a transformação do V. V, ok? Então, aqui tá ok, né? Agora a gente vai para a segunda. A segunda como é? Transformação de alfa U é a mesma coisa que alfa transformação de U. Tudo bem? Então, aqui como é que vai ficar? Partindo aqui do T alfa U, vai ser igual a T alfa de U é x1, X1. né? Isso. X1. Tá? Então, se eu quiser transformar isso aqui de dentro, basta eu multiplicar isso por 3, né? É o que diz isso aqui, ó. T de x é 3x, né? Então, T alfa U vai ser 3 alfa x1. Todo mundo concorda comigo? Sim. Tá. T alfa U, então, é igual a 3 alfa x1. A gente pode pegar esse alfa, colocar aqui fora, deixar 3 x1 lá dentro. Então, T alfa U é igual a alfa. Quem é 3x1? É a transformação do U. TU, né? Uhum. Então, tá valendo? Tá. Sim. A pergunta é transformação linear? Sim. Sim, né? Então,
É transformação linear, né? Ok? Tá. Bom, esse é simples, né? Segundo, agora vamos para uma observação. Essa transformação linear daqui, ela representa uma reta, tá? Aqui é como se fosse o y, e esse aqui é os 3x. Então, para cada vez que eu colocar um valor de x aqui, vai ser, o y vai ser 3 vezes o valor de x. Então, se x for 1, o y vai ser 3, tá? Então, isso aqui é uma reta. Deixa eu fazer ele aqui. Tá? Opa. Esses aqui são os eixos x e y. X, aqui é y. Como eu falei, nessa transformação, se eu tenho que x é 1, então y é 3, ok? Então, a gente faz isso aqui, ó. Junta os dois nesse pontinho aí, tá? Ok? Aí a gente puxa uma reta da origem, né? Até aquele pontinho lá, que é o encontro dos dois. Ok? Então, isso aqui é a transformação linear. É o T. Essa transformação aqui, tá? Então, isso aqui é uma reta que passa pela origem, ó. Por quê? Se x for 0, 3 vezes 0 é quanto? 0. 0, né? Então, dá o par ordenado 0, 0. Ok? Se x for 1, o y vai ser 3. Ok? Então, uma reta que passa pela origem, tá? Então, daqui, só disso aqui dá para você concluir o seguinte, tá? É fácil de ver que uma transformação linear que representa uma reta que passa pela origem, passa pela origem vai ser transformação. Se eu tiver uma transformação que tem uma reta que passa pela origem, então é transformação linear. Isso quer dizer que se tiver reta que não passa pela origem, então não vai ser transformação linear, tá? E aí a gente pode até generalizar, tá? Dizer, olha, toda vez que eu substituir aqui por 0 e der 0, então é transformação linear. É claro que toda regra tem sua exceção, né? E a gente vai ver nossas exceções aqui. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro pela regra, né? Vamos dizer assim. Exemplo. Pegando uma transformação de R em R, tá? E essa transformação diz o seguinte: transformação de x vai ser
3x mais 1. Um pouquinho diferente do que a gente viu lá anteriormente, tá? E aí a gente vai fazer as duas verificações, tanto a verificação da soma quanto a verificação da multiplicação pelo escalar. Então, a gente vai inventar lá, para tudo, U igual a x1 e V igual a x2, tá? Pertencente ao conjunto dos números reais. Então, primeira verificação é T de U mais V vai ser igual a T de U mais o T de V? A pergunta aqui é linear? Aí você vem, né? T, o U é x1, mais o V é quem? X2. X2, tá? Se eu quiser passar pela lei de transformação, eu vou ter que pegar o que está aqui dentro, que no nosso caso aqui é x1 mais x2, multiplicar por 3 e somar 1, correto? Para transformar? Então, eu vou ter 3x1 mais x2 mais 1. Tudo certo? Sim. Tá. Continuando. Multiplicando aqui dentro, eu vou ter que a transformação de U mais V, tá? É 3x1 mais 3x2 mais 1. Ok? Ou seja, T de U mais V deu 3x1, tá? Mais 1, ok? Mais 3x2. Aí eu pergunto, isso aqui, ó, 3x1 mais 1 é a transformação de quem? Só do U. Só de U, né? Uhum. Então, aqui vocês vão ter T de U mais 3x2. Isso aqui, ó, é diferente de T de U mais T de V. Concordam comigo? Sim. Diferente. Tá? Em forma de gráfico, a gente tem o seguinte. Vou fazer o gráfico lá na outra página. Fiz mais então dá 4, né? Na forma de gráfico, então, a gente tem isso aqui. Quando x é zero, quanto é que vai dar o valor de y? Passando Dá pela função lá? 1. Dá 1. Dá 1, né? Então, quando x é zero, y é 1. Vai dar um pontinho bem aqui, né? Tá. Quando x é 1, quanto é que dá? Passando pela lei de transformação. 4. 4. 4, né? 1, 2, 3, 4. Vai dar bem aqui, né? Então, quando x é 1, opa,
Ok? Certo? Aqui é 1, aqui é 4, tá? E aqui é 1. Ok? Então, vai dar essa reta aqui, ó. Que pega do 1 e vai até o coordenado 1 e 4. Ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Isso aqui. Tá bom? Ou seja, nossa transformação é uma reta que não passa pelo zero. Então, não é linear. Tá? E não é linear. Certo? Ficou alguma dúvida, gente? Não. Então, a gente tem, generalizando aqui, uma propriedade. A propriedade é a seguinte: em toda transformação linear T de V em W, a imagem do vetor zero, que pertence a V, é um vetor zero que pertence a W. Então, ou seja, T de zero é zero, tá? Só que, como eu falei, isso aqui nem sempre dá certo. Tá? É uma propriedade, beleza, mas tem as suas exceções, tá? E aí vocês vão ver quando é que a gente vai ter essas exceções. Deixa eu só colocar a propriedade aqui, tá? Que é para vocês lembrarem dela. Então tá aqui, ó. Em toda transformação linear, a imagem do vetor zero é o vetor zero, tá? Ou seja, t de zero é zero. Isso realmente ocorre lá nas transformações, tanto da 1 e da 2 que a gente já viu, né? Na 1 a gente tinha T0, ia dar zero. Zero vezes TV dá zero. Na 2 a gente tinha uma transformação do R2 para o R3. Então, o T de zero zero ia dar zero também, ó. Zero zero zero. A transformação lá do 2 era... Qual era mesmo? Deixa eu ver se eu me lembro. Aqui, ó. É 3x, né? Ele trocou. A transformação aqui era 3x menos 2y, z. Se eu colocar aqui x0 e y0, 3 vezes 0 é 0, menos 2 vezes 0 é 0, e 0 menos 0 é 0. Ok? É isso aqui, ó. Tá? Transformação de 0, 0 dá 0, 0, 0, ou seja, a transformação de 0 é 0. Tá? Isso aqui ocorreu nesses dois exemplos. Tá? Agora a gente vai ver a exceção. Vamos ver uma prova também, né? Antes de ver a exceção, vamos ver a prova. Usando esse último exemplo aí que a gente... Um exemplo parecido a esse que a gente viu.
Esse aqui, ó. O último exemplo é que a gente tem uma transformação não linear, porque o t de zero é diferente de zero. Dá 1, né? Nesse exemplo que a gente viu aqui, ó. Quando eu peguei 0, 0, ele deu 1, 0 aqui, ó. Tá? Do mesmo jeito vai ocorrer numa transformação do R3 para o R2. Isso aqui é um exemplo, tá? Então, eu tenho transformação de x, y, z em duas coordenadas. A primeira coordenada da transformação é a primeira coordenada lá, antes de transformar, 3x mais 2, né? E a última coordenada aqui da transformação é a segunda, 2 vezes a segunda coordenada, menos a terceira coordenada, ok? Se vocês fizerem isso aqui, ó, como é que vai ficar? Por exemplo, vou dizer que aqui é 0, 0 e 0. Como é que vai ficar aqui? Porque vai ficar 3 vezes 0, né? Mais 2, vírgula. Aqui vai ficar 2 vezes 0, menos 0. Concordam comigo? Aham. Oi? Sim. Tá. Como é que vai ficar o T00 aqui? E 0, 0 e 0. 3 vezes 0 é 0. 0. Mais 2, Só o 2. 2. 2 vezes 0, 0. menos 0, 0. 0. Aqui, ó. O meu T de 0, 0, 0 deu 2 e 0. Isso aqui é diferente de 0, 0, né? Então, a transformação não é linear. Entenderam? Sim. Tá. Agora a gente vai ver a exceção, tá? A exceção aqui vai ser a seguinte. Vou só insistir. Se a transformação de V em W é linear, então T de 0 é 0. No entanto, tá? A recíproca dessa propriedade não é verdadeira. Por quê? Porque a gente tem transformação de 0 igual a 0, porém não linear, tá? É o caso, por exemplo, dessa transformação aqui, ó. Estou transformando do R2 para R2. Isso aqui é só um dos exemplos de que a regra não é geral, ok? Por exemplo, aqui, ó, a transformação de x e y em x ao quadrado e 3y, tá? Para fazer essa verificação, eu vou ter que inventar dois vetores que estejam na forma aqui de x e y. E aí ele inventou o vetor xy, ou x1, y1, e o vetor v, x2, y2, ok? Tá? Vetores do R2. Aí o que ele fez? Pegou a transformação de U mais V, né? E aí somou. Vou só pegar aqui uma etapa anterior a essa transformação aqui. U mais V vai ser a transformação de x1, y1 mais x2, y2. Todo mundo concorda comigo? Sim. Tá? Aí aqui sim, ele pega a primeira componente, a primeira coordenada e soma com a primeira coordenada lá do outro vetor. Então vai ficar x1 mais x2, tá? E segunda coordenada com a segunda coordenada lá do segundo vetor, y1 mais y2, ok? Daí, se eu quiser fazer a transformação, ó, primeira coordenada é tudo isso aqui antes da vírgula, certo? Concordam comigo? Aham. Segunda
coordenada, essa aqui depois da vírgula. Y1 mais Y2. Aí eu vou transformar, submetendo a essa lei aqui. Diz que a primeira coordenada está elevada ao quadrado e a segunda coordenada está multiplicada por 3, ok? Então, eu pego a primeira coordenada aqui, que é x1 mais x2, e elevo ao quadrado, certo? E a segunda coordenada, eu multiplico, que é essa daqui, eu multiplico por 3. Aí eu transformei, tá? Mas como é que fica x1 mais x2 ao quadrado? Vocês ainda lembram? Sim, o produto notável. Isso. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, ok? Certo? Aham. 3 vezes y1 mais 3 vezes y2, ok? Tudo bem até aí? De boa. Sim. Tá. Agora a gente vai fazer a transformação de U mais a transformação de V, ok? Lembrando que para transformar U, basta eu pegar a primeira coordenada de U e elevar ao quadrado, tudo bem? Então, aqui vai ser igual x1 ao quadrado, né? Mais, o que mais? Aliás, vírgula, né? Isso, 3Y1. Pega a coordenada, a segunda coordenada de U e multiplica por 3, correto? Aham. 3y1. Tudo bem? Mais, agora a gente vai fazer a transformação de V. Pega a primeira coordenada de V e eleva ao quadrado. Pega a segunda coordenada de V e multiplica por 3. Tudo bem? Então, vai ficar x2 ao quadrado, vírgula, 3y2. Vocês concordam comigo? Sim. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, né? Vírgula. E aqui vai ficar o quê? 3y1 mais 3y2, né? Opa. Aí eu pergunto, isso aqui é igual a esse de cima aqui? Não. Não, né? A segunda parte até é igual, né? Mas a Aham. primeira, ó, tem um 2x1 mais x2 que não tem aqui, ó. Então, eles são diferentes, né? Isso. Tá. O que, né, nos leva na conclusão que T de U mais V é diferente de U mais TV. Ok? Certo? Então, Certo. aqui, no nosso exemplo, apesar do T00, ó, se eu pegar aqui, transformação de 0,0, vai ser 0 ao quadrado, vírgula, 3 vezes 0, né? Que vai dar 0, 0, tá? Apesar de estar lá naquela regra, tá? Mas isso aqui não é linear, por quê? Porque a transformação da soma dos vetores deu diferente dos vetores transformados e somados, né? Tá? Então, isso aqui não é linear, tá? Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Tá. Quando é que vocês vão ver essas exceções? Quando você tiver quadrado, cubo, já pode verificar que não vai dar certo, ok? Ficou alguma dúvida? Não, de boa. De boa?
Vamos para a próxima. Para as próximas. Tá? Tá. Aqui a gente tem uma transformação, essa terceira, que a gente chama de transformação em identidade, que nada mais é do que passar do espaço vetorial para o próprio espaço vetorial e não mudar a lei, tá? Então, eu transformo o vetor no próprio vetor. Quando eu faço isso, na verdade, eu estou fazendo uma transformação linear. Por quê? Se eu estou transformando no mesmo vetor, então, aqui eu vou ter transformação de U, no caso, IU, né? Mais IV, ó. U mais V e U mais V, ok? Quando eu fizer essa transformação também para multiplicação por escalar, vai dar a mesma coisa. Ou seja, vai passar pelas duas leis, ok? Se eu tiver, por exemplo, aqui, vou colocar aqui, I de U vai ser igual ao próprio U, ok? I de V é o próprio V, tá? Então, I de U mais V vai ser U mais V. U é I de U, aqui, ó, e V é I de V. Isso aqui, esse I está no lugar de transformação, ok? Passei pela primeira e também passei pela segunda, ou seja, isso aqui é linear, tá? Todo mundo entendeu? O que é uma Sim. transformação em identidade? Você está transformando um vetor no próprio vetor, ok? Ficou alguma dúvida? De boa. De boa. Tá. Próximo tipo de transformação é a transformação nula. Isso aqui. Transformação nula quando você transforma um vetor em zero, tá? Então, a transformação de V é zero. E ela é linear. Por quê? Se eu estou transformando qualquer vetor em zero, então a transformação de U aqui, ó, também vai dar zero, ok? Tá? Então, pegando U e V e somando, vai dar zero mais zero. Transformando zero vai dar transformação de U mais a transformação de V. Certo? Tudo bem? Sim. Sim. Se eu estou transformando qualquer vetor em zero, então a soma dos dois, depois de transformado, vai dar zero. Ok? Passou pela soma. E a multiplicação por escalar? Então, eu posso multiplicar o vetor pelo escalar, que a transformação dele também vai dar zero. Ok? Isso aqui vai ser alfa vezes zero, que dá a transformação alfa vezes a transformação de U. A transformação de U é zero também. Ok? Isso aqui equivale, na forma geométrica, a isso aqui, ó.
Aqui. Então, eu tenho transformação de V em W vai ser para zero, tá? Depois que passa pela lei de transformação, vira zero. Então, qualquer vetor que eu botar aqui dentro em V vai virar sempre zero, ok? Esse é o tipo de transformação que é chamado de nula. Todo mundo entendeu? Sim. Ficou alguma dúvida? Certo. Na quinta, a gente tem o seguinte. Tá dando para enxergar aí? Tá sim. Tá. A transformação chamada de transformação simétrica em relação à origem, tá? Essa transformação simétrica em relação à origem é como se fosse um espelhamento, tá? Daí você tem, para fazer essa simetria, tem que ser do espaço vetorial para o próprio espaço vetorial, o mesmo, tá? Só que todo vetor que for transformado, ele vai virar a versão negativa dele. Tá? E ela é linear. Por quê? Se é a versão negativa, então é só pegar esse vetor aqui e colocar menos ele, ok? E menos U e menos V, ó, é a transformação de U, né? Então, como é que vai ser a transformação de U aqui? Se é a versão negativa dele, é só colocar menos U, tá? E a transformação de V é só colocar menos V, ok? Transformei um vetor pela versão negativa dele, certo? Aí é só vir aqui, ó. Se é a versão negativa, então menos U é DU, menos V é TV. Então passa pela primeira, tá? No caso da segunda, ó, para transformar isso aqui de dentro, é só colocar ele negativo. Então, alfa U negativo. É a mesma coisa que alfa vezes menos U. Ó. Menos U é quem? Transformação de U. Então, passa pela segunda, tá? Essa simetria em relação à origem, como eu falei para vocês, ele é um espelhamento. Então, geometricamente, vocês vão ter isso aqui, ó. Isso aqui. Estão conseguindo enxergar aí, gente? Sim. Tá? Então, aqui eu tenho o vetor, a simetria dele, ele vai dar para aqui, para esse lado aqui, ó. Tá? Simétrico. Então, a transformação nada mais é do que pegar o vetor e transferir ele para o outro lado, tá? Simetricamente. Ok? Vamos lá para a sexta, o sexto tipo, né? Então,
Acho que eu vou cortar ele um pouquinho mais. Vai ficar muito pequeno. Então, aqui, a gente vai ter o seguinte. Tá? A projeção ortogonal do R3 sobre o plano XY. Então, eu vou pegar 3 dimensões, né? Um vetor que tem as 3 dimensões e jogar ele para o plano, tá? Zerando uma das dimensões, ok? Isso aqui, geometricamente, equivale a isso aqui, ó. Agora, melhorou, né? Ok? Tá? O que que a gente está fazendo aí? Deixa eu ver. Opa. Tá? O que que a gente está fazendo aqui? Pegou o vetor que estava lá com as suas 3 dimensões e projetou ele no plano, tá? No plano aqui projetado foi o XY, né? Eu posso fazer também no plano ZY, posso fazer no plano XZ, tá? Essa projeção ela pode ser para qualquer desses planos aqui, ok? Vocês entenderam? Questão de Aham, projeção? sim. Sim. Tá. Essa questão de simetria, essa questão de projeção, tá? Simetria principalmente, né? Simetria, na verdade, a multiplicação, por exemplo, essa aqui que a gente viu, deixa eu ver bem aqui, ó, um pouquinho mais em cima, um pouquinho mais em cima, tá? Aqui, ó, essa transformação do espaço vetorial pelo mesmo espaço vetorial, só que aumentado, tá? Vocês utilizam quase todo dia no celular. Vocês conseguem identificar? Vou dar uma dica. O que eu estou fazendo aqui? Tá dando zoom. Estou dando zoom. Conseguiram identificar o que é essa transformação? Pô, Agora sim. Agora sim. Aproximação. Hã? Aproximação. É o zoom, né? O zoom de Sim. vocês estão transformando desse tamanho para um 3 vezes maior que ele, tá? No nosso caso aqui, o zoom é de 300%, né? Vamos colocar aqui. 300. Opa, passou. Aqui, ó. Tá? Essa transformação de x igual a 3x é esse zoom que eu dei aqui. Ok? Conseguiram enxergar? sim. Tá. Tá. Aí, o de inverter, eu acho que a câmera de vocês faz. Não faz? Aham, Você tira uma foto e aí diz assim, agora eu vou inverter ela, né? Vocês já fizeram isso? sim. Colocar de forma espelhada?
Uhum. Tá? Esse de inverter é essa transformação aqui, ó. Ok? Ok? Todo mundo entendeu o que eu estou falando? Sim. Tá. Sim. E essa de projeção aqui, ó? Eu estou projetando 3 dimensões num plano. Vocês conseguem enxergar? Um exemplo prático? Não? Sei lá, quando tem sombra de alguma coisa. Sombra? É, pode ser. Pode ser sombra. É. Vou fazer uma transformação aqui de de uma célula de átomos que eu tenho aqui. Tá. Isso aqui é o GeoGebra. Vocês já conhecem ele? Uhum. Tá. Isso aqui é uma projeção de 3 dimensões em 2 dimensões. Estou conseguindo chegar? Sim. Tá? Você pode fazer o que você quiser. Olhar, que é a projeção do fundo, né? Entenderam? Sim. A gente tem a projeção da sombra aqui, seria fazer isso aqui, ó, que eu estou fazendo. Eu joguei o cubo um pouquinho para baixo. Ok? Eu posso jogar para cima também. Isso aí é projetar. Certo? Certo. Todo mundo viu aí? Todo mundo entendeu? Ó, aqui tá a base e eu joguei ele um pouquinho mais para baixo. Projetei ele. Ok? O normal seria depois que eu inclinei. O normal seria isso aqui, ó. Isso aqui é aquele questão de zoom, ó. Tá? Aumentando e diminuindo. Ok? Tudo isso aqui são transformações, gente. Tudo bem? Uhum. Tá bom, então. Vamos para a próxima. Tá? Essa questão de projeção, ela pode ser feita. Eu posso projetar também num um vetor só num dos eixos, tá? Só ao invés de projetar no plano, eu projeto numa reta, ok? Daí a gente tem isso aqui, ó. Ok? Então, eu estou transformando o R3 para R3, só que ao invés de pegar o vetor e transformar num plano, que seria duas coordenadas, eu transformo numa reta, que é só uma coordenada, ok? E aí vocês podem verificar fazendo 2 vetores, vai ser o vetor U, x1, y1, z1, e o vetor V, x2, y2, z2, tá? Vocês vão fazer a soma e façam a multiplicação pelo escalar e verifiquem se realmente é linear. Tudo bem? Faça isso para efeito de exercício, tá bom? Então,
Agora, vocês estão vendo o cálculo? Tamo. Então, em que parte do cálculo? Quase entrando em integral. Eu já vi derivada, né? Já. Então, vamos para uma transformação que usa derivada. Tá? Essa transformação aqui, eu tenho um espaço vetorial, que é o espaço vetorial dos polinômios, tá? De grau menor ou igual a n, então Pn. A aplicação da derivada vai ser a derivada de Pn que leva a outro polinômio. Sempre tem essa transformação, né? Por exemplo, quanto é a derivada de 3x ao quadrado? 6x. 6x, né? Vai ser 3 vezes 2 vezes x elevado a 1, elevado a 2 menos 1. É isso? Então, você transforma 3x ao quadrado em 6x. Ok? Sempre diminuindo 1 grau no polinômio. É isso? Uhum. Isso aqui é uma transformação linear, tá? Porque vocês têm uma função que é um polinômio, tá? E a derivada disso vai ser uma função de grau menor do que a função que foi derivada, ok? No nosso exemplo que eu usei para vocês, 3x ao quadrado, a derivada disso deu 6x. Então, é um polinômio, deu um polinômio com um grau menor, ok? E isso aqui é linear, por quê? Se eu pegar o polinômio, inventar dois polinômios aqui dentro, somar, tá? E fazer a derivada, isso vai dar a mesma coisa que pegar a derivada de cada uma dessas funções e somar separadamente. Dá igual, né? Uhum. Tá? E aí vocês podem testar. Inventa aqui mais um vetor, e mais uma função, né? E façam isso aqui, testando. Tá? Do mesmo jeito, se eu pegar alfa e multiplicar por uma função, o resultado da derivada, eu posso tirar esse alfa aqui, né? Igual eu fiz aqui, ó. Coloquei, vamos dizer, que o alfa nosso aqui é o 3, tá? Então, aqui vai ficar 3 e multiplica a derivada de x ao quadrado, e é 2x. Ok? Dá para sair, ó. Certo? Uhum. É isso aí. Tá? A derivada também é uma transformação linear. Tá? Vocês não chegaram ainda na integral, mas a integral também é uma transformação linear. Tá. Deixa eu resumir para vocês o que é uma integral. Tá? Antigamente, o pessoal sabia calcular as áreas de triângulo, de quadrado, tá? Mas não sabiam calcular a área de uma curva, tá? Então, não sabiam calcular isso aqui, ó. Então, o que eles faziam? Tentavam aproximar um triângulo, tentavam fazer quadrado, retângulo, mas não chegava na área debaixo da curva. Daí, o que foi que eles inventaram? Vou fazer isso aqui, ó. Vou partir essa curva em muitos retângulos.
Estou conseguindo enxergar? Uhum. E aí, o que eu vou fazer com esses retângulos? Aqui um retângulo, aqui outro. Tá? Eu vou somar a área desses retângulos. Estou chegando aí? Para que eu somo as áreas dos retângulos? Porque, Pra se- olha só. Ah, Oi, diga. não, é para se aproximar da área, né, da curva. Para se aproximar da área da curva. Aí, ó, essa área que está sobrando aqui da curva é compensada por essa de dentro. Essa de fora por essa de dentro. Ok? Aí, o restinho que falta vai ser aquela constante que vocês vão se deparar com ela. Tá? Isso aqui, meus senhores, é uma soma de vários pedacinhos. Tá? Essa soma é chamada de integral. E o intervalo, por exemplo, que aparece na integral, por exemplo, integral de A até B, tá? É o intervalinho aqui, ó, de cada um desses pedacinhos, ou dele todo, tá? Vai depender do que vocês vão colocar aqui, certo? Tá. Entenderam o que é integral? Aham. Tá. Bem simples, né? A integral, ela também é uma transformação linear, tá? Por que é uma transformação linear? Porque vocês vão ter polinômios, tá? Então, o espaço vetorial vai girar em torno de polinômios, tá? O outro espaço vetorial vai ser o conjunto dos números reais. E vocês sempre vão transformar a integral em polinômios reais, ok? Tá? Então, aqui, a transformação de U é a derivada que vai de A até B de uma função U dt, ok? A e B pertence ao conjunto dos números reais. São aqueles intervalozinhos que eu mostrei para vocês. Ou pode ser das caixinhas, né, dos retângulos, ou pode ser da integral inteira, dependendo do que é essa função aqui. Tá? Por que ela é linear? Porque ela passa pela soma e também passa pela multiplicação pelo escalar. Da soma, quando a gente tem uma integral com dois polinômios somados, você pode separar essa integral para cada um desses polinômios. Tá? Então, se eu estou dizendo que a transformação é uma integral, tá? E você pode separar, então você vai ter a transformação de um mais a transformação do outro, ok? E isso aqui é a primeira condição para saber se é transformação linear ou não. Ok? Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Tá. Agora vamos para a multiplicação pelo escalar. A multiplicação pelo escalar é isso aqui, ó. Então, você vai ter um escalar vezes um polinômio, tá? Na minha transformação, eu digo, basta pegar a integral e colocar no intervalo, no final dt. Então, peguei a integral de A até B de tudo que estava aqui dentro, dt, ok? Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar esse alfa e tirar de dentro da integral, tá? Porque o alfa vai ser um número escalar. O número escalar, ele não integra, ok? Assim como ele não deriva, tá? E aí você pode tirar de dentro, ó. E aqui dentro vai ficar só a função, tá?
Isso aqui tudo, meus senhores, é isso aqui, ó. É a transformação, tá? Então, a integral também é uma transformação e é uma transformação linear. Então, derivada é transformação linear, integral também é uma transformação linear. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Aham. Uhum. Tá. Próximo. Tá. O que também é transformação linear? Tá? Se eu pegar uma matriz e disser, olha, vocês vão transformar aqui, por exemplo, do R2 para o R3. Você vai pegar um vetor e esse vetor vai ser transformado com a multiplicação de uma matriz. Então, quando eu passar pela transformação, eu vou pegar o vetor e multiplicar por essa matriz aqui. Essa matriz é só um exemplo, ok? Não quer dizer que toda transformação vai girar em torno dessa matriz específica. Tudo bem? É só um exemplo. Tá. Então, a transformação pela matriz A do vetor vai ser pegar a matriz A e multiplicar pelo vetor. Ok? Todo mundo entendeu? Sim. Tá. Bom, para saber se é linear, eu vou ter que fazer a soma e verificar, né? Depois eu vou ter que fazer a multiplicação pelo escalar. Na soma, olha, T de A, U mais V. Quando eu transformar, vai ficar A, U mais V, ok? É isso aqui, ó. Para transformar o vetor, basta eu pegar a matriz e multiplicar pelo vetor, tá bom? Daí, eu pego A, multiplico por U, pego A, multiplico por V. Faço a propriedade distributiva daqui, ó. Só que a U é a mesma coisa de eu pegar a transformação de A do vetor U, tá? E a V é a mesma coisa que eu pegar a transformação de A do vetor V. Vou até colocar aqui embaixo, ó. Transformação de A do vetor U é pegar a matriz A e multiplicar por U, tá? AU é TAU. AV é TAV, tá? Então, passou pela soma. Concordam comigo? Sim. Tá? E agora a multiplicação pelo escalar. Então, se eu tiver T de alfa U, é a mesma coisa que eu pegar A e multiplicar pelo que tem aqui dentro, que é alfa U, ó, tá? Aí, como é uma multiplicação, eu posso pegar esse alfa e colocar aqui para fora. E a matriz multiplicar o vetor. A U é quem? É TAU, né? Então, passou também pela multiplicação por escalar. Concordam comigo? Sim. Tá? Bom, agora a gente vai testar essa lei de transformação aqui. Tá? Vamos efetuar a multiplicação da matriz pelo vetor, tá? Então, vamos efetuar a V, onde V vai ser x, y, porque ele pertence ao conjunto dos números reais 2, né? Do R2, tá? E a representação desse vetor vai ser um vetor, uma matriz coluna, tá? Igual a gente viu lá em espaço vetorial. Lá no finalzinho de espaço vetorial, a gente viu que para fazer um vetor que está dessa forma, na forma de matriz, você tem que colocar como coluna. Então, eu vou pegar essa matriz A, que vai ser 1, 2, menos 2, 3 e 0, 4, e vou multiplicar pelo vetor coluna, que é XY, que é a representação desse vetor aqui, ó, tá?
Enquanto vocês multiplicam essas duas matrizes, eu faço a chamada. Pode ser? Beleza. Alessandra, tá aí? Alex. Alice. Antônio de Paula. Antônio. Brena. Professor Alex está presente. Carlos Alexandre. Presente. Caroline. Presente. Caroline. Presente. Damaris. Davi. Diogo. Eduardo. Eliezo. Presente. Fernando. Gabriel. Gilmar. Guilherme. Presente. É o Araújo? Guilherme da Silva Araújo. É sinal que tá ruim. Guilherme Silva Rodrigues. Quem é que está presente, gente? É o É o Araújo. Araújo. Ah, tá. Eideberg. Igor. Jefferson. João Vitor. Josiel. Lara. Leonardo. Luciano. Presente, professora. Luiz Miguel. Marcelo. Presente. Marcos. Presente. Matheus Cavalcante. Matheus Diego. Presente. Matheus Pires. Matheus Silva da Silva. Pedro. Thomas. Vitor. Presente. Vitória Beatriz. Vitória Samelini. Presente. O Elisama. Presente. William. Fernando. Guilherme.
Ok. Terminaram aí a multiplicação? Sim. Então, vamos lá. Essa multiplicação aqui, como é que vai ficar? X mais Y. Oi? Ah, a senhora vai fazer a multiplicação? Ok. Uhum. Ah, beleza. Um x, né? Mais 2y. Não é isso? Isso. Menos 2x mais 3y. 0x mais 4y. É isso? Isso. Então, esse resultado aí, é só simplificar. X mais 2y, menos 2x mais 3y, 4y. Ok? Então, como é que vai ser a transformação aí? De xy? Transformação A de xy vai ser igual a... Como é que está o vetor? Descrito numa coluna da matriz. Como é que vai ser aqui a lei de transformação? X mais 2y, vírgula. O que mais? Menos 2x mais 3y e o 4. 4y, né? Tudo bem, pessoal? Sim. Ficou alguma dúvida? Tá. Antes da observação que a gente vai ver na próxima aula, a gente parou na página 159 do arquivo, do livro. Página 9 do arquivo. O que vai acontecer? O que foi que a gente viu hoje? A gente viu alguns exemplos de transformação linear. A gente viu que quando eu tenho uma transformação que um é múltiplo do outro, na realidade é como se a gente estivesse dando um zoom, por exemplo, na tela. Um dos exemplos de multiplicação é o zoom, né? Eu até mostrei o zoom para vocês. A gente viu que essas desse tipo que passam em zero, elas são sempre lineares, né? Uma reta que passa pelo zero, pela origem. São sempre lineares. As retas que não passam por zero não são lineares, né? A gente viu que toda transformação linear que de zero e a imagem der zero, ela é linear, né? Toda transformação que tiver zero passando em zero é linear e que tem as suas exceções, né? No nosso caso, as exceções, sempre que a gente vê com quadrado, com cubo, ela pode até dar zero, transforma ela e ela dá zero, mas quando vocês vão verificar lá as duas condições de transformação, elas não se transformam, ok? A gente viu alguns tipos de transformações, um deles é a transformação em identidade, que nada mais é transformar um vetor no próprio vetor, tá? A gente viu que é uma transformação linear. A transformação nula, que é transformar um vetor em zero, também é transformação linear. A transformação simétrica, que é como se você estivesse espelhando, né, um vetor, também é transformação linear. E esse espelhamento na aplicação, ele pode ser aquele espelhamento de foto, que vocês invertem a imagem, tá? Um dos exemplos de espelhamento, não é que todos os espelhamentos sejam só inversão de imagem, tá? A projeção ortogonal é como se fosse uma sombra, vocês viram isso, né? E aí eu mostrei para vocês que eu posso fazer essa sombra também ser uma projeção em 2 dimensões, né? De 3 dimensões para 2 dimensões.
O que mais que a gente viu? Projeção em cima do eixo, né? Eu posso transformar, além de projetar no plano, eu posso transformar no eixo. Vi que derivada é uma transformação linear. O que mais? Que integral também é uma transformação linear. E que eu posso fazer transformações utilizando uma matriz, né? E jogando a transformação, utilizando a matriz, eu tenho uma lei de transformação, como qualquer outra transformação que a gente já viu. Tudo bem? Sim. Bem fácil, né? Ficou alguma dúvida, gente? Não, de boa. Não? De boa? Então tá. Vou mandar esse material para vocês. Tá? Eu já vou tentar achar as aulas também. Tudo bem? Beleza. Amanhã